Boa noite, irmãos. Que bênção estar com vocês novamente. Nós estamos dando prosseguimento à série de mensagens. E para mim, tendo a oportunidade de falar, é um privilégio poder também agora estar cuidando dos adolescentes. A vantagem é que se eles já não gostam do pastor dos adolescentes, eles não vão gostar do pastor dos jovens. Então tá tudo bem agora, pastor. A transição vai ser ok, vai ter que gostar de todo jeito. Brincadeira, a gente vai amar e cuidar. A gente tem um sonho muito grande de fazer a aproximação, o cuidado, já que os jovens, que muitas vezes já têm uma certa experiência e podem até discipular, orientar pequenos grupos, eles possam chegar mais, estar mais próximos e a gente servir também no que for possível. E se Deus quiser, em pouco tempo a gente vai estar sentindo esses resultados. Que assim Deus possa possibilitar isso. Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens e estamos abordando agora, já que trabalhamos essa ideia de sal da terra, luz do mundo, estamos também falando sobre a importância da lei do Senhor, que está em Êxodo capítulo 20, e como essa lei traz consequências para a nossa vida também, como presença de Deus aqui para a gente. Então, eu quero começar trabalhando um tema com vocês. A lei que a gente vai estar trabalhando hoje é a segunda lei que Deus deu a Moisés, que é uma consequência da primeira lei. Então, me ajudem aí a passar, tá certo? Pode passar para o segundo slide. Está em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Mas o tema da gente é como realmente servir a um Deus só. A um só Deus, em um mundo cercado de ídolos. Como adorar somente a Deus, a um só Senhor, se a gente está cercado por falsos deuses? Será que isso era um problema só de antigamente? Será que Baal, Astarote, um bezerro de ouro, era só uma consequência de uma época antiga? Ou a gente vive cercado de falsos ídolos nos nossos dias hoje e continua sendo um grande desafio amar somente a Deus, devotar somente o nosso coração a Deus. A Bíblia fala o seguinte, em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, você pode acompanhar também a partir da sua Bíblia, diz o seguinte: Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações do que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então aqui temos o primeiro e o segundo mandamento em desdobramento. E a primeira coisa que a gente poderia trabalhar é que a idolatria, ela gera independência. Se você já avaliou um pouquinho o capítulo 1 de Romanos, Paulo faz uma aplicação sobre como a idolatria ou a adoração a um falso Deus, ela gera uma autonomia, ela gera uma independência, que faz a gente viver uma vida distante de Deus, mas a consequência natural disso é a gente ser entregue aos nossos desejos e vontade. De forma resumida, Paulo diz que por isso, que a gente vai ver o texto que está antes, por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Por isso o quê? Deus entregou os desejos, Deus abriu mão, Deus deixou, Deus realmente deixou na independência. Por isso o quê? Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagem de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis.
Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. O que é idolatria? O que é adoração a falso Deus? É qualquer devoção a algo criado, algo que Deus criou, algo que Deus fez, ao invés de qualquer devoção ao próprio Criador. Paulo esclarece isso em Romanos 1 e diz que a gente virou tolo. Isso é cometer uma loucura quando devotamos o nosso coração a algo que Deus fez. Isso pode ser desde uma pessoa a qualquer coisa. E isso que é assustador. Idolatria, adoração pode ser por qualquer coisa. Imagine, é de assustar que a gente poderia adorar uma caneta. A gente poderia ficar tão abismado e amar tanto uma caneta de marca que a gente ama, que por isso a gente poderia ficar tão assim feliz com essa coisa e admirar tanto isso e achar que essa caneta nos tornou alguém mais importante. Imagina, você queria aquela caneta da Montblanc. E aí você bota ela aqui, com aquele símbolozinho dela, que é incrível. E você agora se sente alguém mais especial por causa dessa caneta. E aí um rapaz pediu sua caneta emprestado e quebrou sua caneta. Acabou sua vida. Porque aquela caneta te dava significado, te dava paz, te dava um senso de segurança, de bem-estar. Que quando você quebrou aquilo, deixou você arrasado. Veja, parece uma coisa simples. Mas às vezes nós transferimos a nossa alegria, a nossa paz, a nossa segurança, nosso senso de identidade para coisas ou pessoas e não para Deus. E Romanos 1, Paulo esclarece que Deus entrega às pessoas. A ira de Deus, a Bíblia fala, que não é uma rajada de relâmpago do céu. Não é um vulcão que explode e acontece um desastre. Às vezes a gente pensa que só as catástrofes é algum simbolismo. Muitas vezes são consequências naturais do que está acontecendo no nosso próprio mundo. A ira de Deus, a Bíblia fala em Romanos 1, ela é revelada pelo fato de que as pessoas que rejeitaram a Deus, trocando a devoção a Deus, a devoção de coisas criadas, Deus diz assim, ok, se vocês querem viver buscando alegria, bem-estar, segurança, satisfação através dessas coisas, ok, pode buscar nelas. Essa é a coisa mais triste que existe, gente. Porque a gente não vai encontrar alegria, satisfação, paz, segurança nessas coisas. Eu não quero ser autônomo, eu não quero ser independente, eu não quero viver uma vida distante de Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É alguém que está diante do Senhor e diz assim, Deus, eu dependo de Ti. Dependência é a antítese da idolatria. Dependência de Deus. E a idolatria é você dizer, eu dependo de Deus, mas sem isso aqui eu não consigo viver, viu, pastor? Sem isso aqui não dá. Não dá, sem Jesus não dá para viver, mas sem isso aqui também não dá. Não dá. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que idolatria gera independência. Não sei se você já parou para pensar que o jovem rico, né? Não sei se você conhece a Betina. Betina ficou muito famosa, né? Como você quer ganhar 1 milhão, você tem que prestar atenção na Betina. Ela é uma pessoa especialista nisso. E o jovem rico, gente, é tão interessante a passagem do jovem rico. Eu queria trazer rapidamente esse exemplo, porque assim, o jovem rico, ele é um exemplo de uma pessoa que ele tinha um ídolo diante dele e ele não percebeu. Preste atenção, vou passar rápido por essa história, a gente vai voltar para o texto principal, mas o jovem rico, ele chega para uma pergunta assim, certo homem importante lhe perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus já chega indagando assim, por que você me chama de bom? Se só existe um bom. Jesus já chega
chamando a atenção dele. Jesus realmente era o bom. Mas Jesus faz uma pergunta interessante. Ele não fala assim, eu sou bom. Ele fala assim, por que você me chama de bom? Que só existe Deus que é bom. Aparentemente, o jovem rico se achava bom. Porque quando você faz a pergunta assim, olha, Jesus fala para ele, você pratica os mandamentos? Ele vai falar assim, desde o meu Yom Kippur, ou seja, desde a minha adolescência, quando eu fiz a trajetória normal de um adolescente, que eu me tornei um homem, eu estou obedecendo os mandamentos de Deus. E é muito bonito que o texto fala assim, Jesus olhou para ele e o amou. Imagina esse jovem, gente, era um jovem de Jerusalém que chegou com o seu camelo BMW e estacionou. E todo mundo olhava para ele e falava assim, quando tinha aula sobre empreendedorismo em Jerusalém, o pessoal ia lá e parava e falava assim, uau, a gente quer aprender, esse é um jovem de sucesso, ético. Não era só um bom exemplo, mas o pessoal queria aprender com ele. E quando ele chega assim, Senhor, o que é que eu faço para herdar? O que é que eu faço para ter? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer mais? Porque eu acho que eu já fiz tudo. Então, Jesus faz a pergunta assim sobre os mandamentos, aí ele fala, eu estou fazendo tudo isso, inclusive o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, os 10 mandamentos. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, assim, olha, então para você ser perfeito, para fechar com chave de ouro, Jesus amou ele, gente. A gente pensa que essa pergunta é para maltratar, mas não é. Jesus amou ele, Jesus queria ter uma resposta de salvação, presta atenção. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que ele ficou muito triste, porque ele tinha muitos recursos, e ele não conseguiu. A gente não pode tirar desse texto que para seguir Jesus tem que ser pobre. Jesus não está dizendo que para você que talvez tem bens, só abrindo mão dos bens para seguir eles. Aqui eu só abri mão da metade. E continuou e seguiu Jesus. E Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. O problema não era o dinheiro em si. Mas o problema foi porque ele disse que amava a Deus sobre todas as coisas e não tinha ídolos. E quando Jesus falou assim, então vai, vende tudo que tem e me dá aos pobres, essa era a hora do jovem rico dizer assim, pequei. Porque eu disse que eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não consigo abrir mão do meu dinheiro. Não tenho condições. Porque é dele que eu dependo, para me sentir o que eu sou. Deus amou ele, Jesus amou ele. Esse era o momento dele dizer assim, me salve. Jesus, ele não é só um conselheiro. Jesus, ele não é só um amigo que te diz o que é que você faz para herdar a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Ele é quem nos salva das nossas idolatrias e nos mostra que a gente tem dependências. Todos nós temos dependências. Que precisamos entender que essas coisas não nos sustentam, mas é o Senhor que nos dá vida. E ele se entristeceu ao invés de pedir socorro. Nós precisamos pedir socorro e dizer assim, Senhor, eu sou incoerente. Eu falei uma coisa, mas eu sei que me falta muito. Eu não tenho praticado de fato o que eu disse que eu faço. Me salve. Me perdoe. Me ajude. Eu preciso do Senhor. Porque essa vida independente que a gente pensa que até a vida cristã, a vida quando a gente consegue fazer sozinho, o que é que eu faço, Senhor, para ser um bom cristão? O que é que eu tenho que fazer? É para fazer isso, isso, isso. Eu só faço com Deus. Eu só sou por causa de Deus. Então, essa é uma outra consequência que a gente pode ter dessa independência. Até a nossa vida cristã pode ser independente. Porque a gente acha que está fazendo ela porque a gente é certinho. Mas isso é um engano, isso é uma falsa. A gente se orgulha da nossa moralidade. Mas a gente depende de Deus. Ele é a nossa satisfação. Olha a coisa. Segunda coisa é que os falsos deuses exigem sacrifícios. Os falsos deuses comem vivos aqueles que os adoram. Isso é forte, né? Mas é só você olhar a história. Se você vê Moloque, ele gostava de sacrificar criancinhas no fogo. Se você for ver a história grega, você vai ver pedido de sacrifício de pessoas. Você vai ver a história antiga. Esse é um pedido muito frequente dos deuses. Eles gostam de sacrifício de sangue.
mas na Bíblia o único Deus que se entrega e se sacrifica em prol daqueles que o adoram é quem? Jesus Cristo. Ele é o Senhor que, em prol daqueles que ama a Ele se entrega numa cruz e diz assim: eu me sacrifico em prol de vocês. Eu sei que vocês precisam de mim. Eu sei que Jesus sabia da nossa fraqueza. Ele se colocou, Ele se sacrificou em nosso lugar. Mas essa frase está aqui, gente, para a gente entender o seguinte: tudo que a gente devota à nossa vida, um falso Deus, o ídolo, ele, ao mesmo tempo que ele diz que vai nos dar aquilo que ele promete, ele está, na verdade, nos consumindo. Um exemplo simples. Às vezes a gente acredita que a gente vai ser finalmente feliz e a gente sempre coloca isso no futuro. É quando eu chegar, a gente falou de dinheiro aqui, da Betina, né? Quando eu conseguir meu 1 milhão na conta. Então, quando eu conseguir esse valor, eu vou ser muito feliz, eu vou ter estabilidade. Eu vou me sentir seguro. Vou me sentir feliz, eu vou poder gastar esse dinheiro. Aí vamos ser respeitado. Então eu coloco vários sentimentos e situações aqui que eu acredito que vou ter. Só que essa caminhada até aqui, às vezes eu não percebo, mas para alcançar esse objetivo, muitas vezes eu passei por cima de outras coisas importantes. Para ganhar mais dinheiro, eu trabalhei tanto que eu deixei de passar tempo com a minha filhinha. Deixei de sair num jantar com a minha esposa. Me tornei tão econômico. Não me faltavam as coisas em casa, mas eu me tornei uma pessoa com a mão tão fechada que no dia dos namorados ou no dia do meu casamento, de vez de dar um presente bom para a pessoa que eu amo, eu dei uma caixa garoto, que estava na promoção. E eu disse: eu te amo, meu amor. É porque quando a gente chegar lá, a gente extravasa. E eu começo a consumir coisas importantes na minha vida, porque eu acho que aqui eu vou ser feliz. Porque o falso Deus, ele consome a nossa vida. O trabalho, você vai chegar naquele ápice ali: eu quero ser chefe. Então eu como mal, eu durmo mal, eu converso mal, eu faço tudo. Estrago minha saúde, estrago meu relacionamento, não venho para a igreja mais, tudo, mas eu vou chegar lá. Porque é isso, a gente está numa vida difícil, pastor, e é trabalho duro mesmo, e as coisas têm que morrer. Esse é o foco, tem que ter foco. Esse é o discurso. Os falsos deuses sacrificam a nossa vida. O falso Deus, ele não pensa, ele não ajuda a gente a pensar numa vida integrada, total, mas uma vida reduzida. Então, essa é uma consequência muito séria que acontece. 3. Os falsos deuses nos transformam neles mesmos, ou nos transformamos no que adoramos. Se você perceber o texto que está em Salmo 115, verso 8, colaborando com Êxodo capítulo 20, ele vai dizer assim: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não pegam. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. No fim das contas, quem adora ídolos se torna uma pessoa nula. Deveria fazer uma diferença, mas acaba não fazendo. Mas também é só você olhar, assim, a gente falou em questões aqui, por exemplo, de trabalho, dinheiro, ou questão sexual, pessoa que pensa que a satisfação vem do sexo. Então você foca tanto nessa vida sexual que você se torna uma pessoa devassa. Seu olhar começa a ser um olhar muito sexualizado. Sua linguagem é uma linguagem sexualizada. Você se torna semelhante ao que você adora. Dinheiro. Você se torna tudo. As pessoas que têm valor para você são pessoas que venceram na vida. As pessoas que são simples, você não dá tanta atenção. Você vai seguir no Instagram, em algum lugar, aquelas pessoas que talvez vão trazer esse benefício para você, mas tem pessoas que você não vai dar tanta atenção. Você vai ser mais seletivo. A gente se torna semelhante ao que a gente adora. E a gente se torna nulo, mais uma vez, porque a gente pega uma face da realidade, isola ela e esquece todas as outras coisas da nossa vida. Porque vocês vão ver que a idolatria faz isso com a gente. O falso Deus, ele faz a gente reduzir a nossa história. A gente diminuir a nossa vida. Essa é uma grande consequência.
Nossos hábitos e rotinas revelam quem adoramos. A gente pode se adorar, como essa imagem aí, falta botar ouro na gente. Por que eu botei isso, né? Porque os falsos deuses, os deuses fakes, né? Eles tomam o nosso coração, e a gente fala que ama a Deus, mas as nossas rotinas vão revelar se a gente ama a Deus ou não. Eu gosto de brincar com jovens, às vezes, porque jovem, eu também gosto muito disso. E meu teto é de vidro também, né? E a gente tem que confessar nossas fraquezas. Eu não estou aqui como o melhor de vocês, mas estou aqui como alguém que precisa da ajuda de Jesus para transformar meu coração, para ser devoltado a Ele. E muitas vezes um jovem, ou eu, ou você, fala assim, eu amo a Jesus. Quanto tempo eu passo com Jesus? Então eu sempre pergunto ao jovem, quanto tempo você é capaz de fazer uma maratona adolescente? Assistindo lá uma série que você gosta, Netflix. Quanto tempo você consegue passar lendo a Bíblia? Ou orando? Porque o meu hábito e o seu hábito revelam o que realmente a gente ama. Os nossos hábitos vão revelar o que a gente valoriza. A gente diz que valoriza Jesus, mas nossa conversa... É só você parar, fazer uma pergunta simples. Se você conseguir não se abstrair tanto. Mas quando você está de boa, tranquilo, na lagoa... Quando você está na rede ou no sofá, o que sua mente normalmente pensa? Quais são os assuntos recorrentes quando você está tranquilo? Se esse assunto é batido, constante, talvez é isso que abstrai muito sua mente. Essa é a coisa talvez que você mais valoriza. Se for uma coisa constante. Talvez é isso que você espera para preencher sua vida, talvez. Há pessoas que sempre estão pensando a mesma coisa. Às vezes, quando tem gente que senta numa roda, só fala sobre uma coisa também. Só cita tal coisa. Então, às vezes, a gente vai falar assim, ou as coisas de Deus é o que mais me importa, mas não é. Eu não falo sobre isso, não falo sobre Jesus. Não me importo com coisas que Jesus se importam. Os meus hábitos revelam quem, de fato, eu amo. Ora, as obras da carne são manifestas de imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Antes de falar aqui sobre esse exemplo, esse aí a Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Gálatas, que são as obras da carne. A gente sempre vê só essas coisas como coisas ruins. Mas olha só, sexo foi criado por Deus. Religião, relacionamento com Deus foi criado por Deus. Ele está falando sobre idolatria e feitiçaria, que são desdobramentos de relações manipuladas com a religião. Mas o relacionamento com a divindade foi criado com o próprio Deus. Relacionamento foi criado por Deus, mas a gente está vendo ali ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo e inveja. As substâncias que Deus criou, a Bíblia fala que até vinho tem, mas embriaguez, ficar intoxicado, a gente vê que isso é um problema sério. E a Bíblia fala que tem que ter muito cuidado, que é pecado. Então, sexo, relacionamento com Deus, olha que coisa interessante. Preste atenção nisso, tá certo? Não perca o raciocínio agora. Idolatria, adoração, devoção ao falso Deus, é supervalorizar, é super desejar uma coisa boa que Deus criou e esperar dela algo que ela não pode ter porque ela não é Deus. Como exemplo, as obras da carne estão aí. Imagina, alguém que acha que o sexo vai preencher a sua vida, é capaz de se tornar uma pessoa imoral sexualmente. De vez o sexo fazer parte como uma coisa de tantas outras na vida que é importante, ela se torna uma coisa central, e essa pessoa começa a ser obcecada pelo sexo. E ela se torna imoral, impura sexualmente. Você já viu um relacionamento doentio? Em que sentido eu falo isso? Por exemplo, uma pessoa que ela tem muito ciúme. Antes de lhe dar boa noite, ela fala assim, eu quero ver seu celular. Eu quero que você me dê a senha do seu Facebook, do seu Instagram. Ou então, você não vai ter Facebook nem Instagram.
Por quê? O relacionamento, que é uma coisa boa, começa a ser uma coisa obsessiva, compulsiva, porque eu espero que essa pessoa preencha a minha vida. Ela é que vai me dar a satisfação, mas ela é só uma pessoa cheia de falhas, também de inseguranças, de medos. Mas se eu coloco nela a minha realização pessoal, eu vou esperar dela toda a paz, segurança e bem-estar. E aí é muita pressão, é muita carga. E aí vem ira, ódio, discórdia, porque se você falar uma coisa, Felipe, que eu não gostei, acabou nossa amizade. Porque a minha expectativa é tão grande que eu não espero que ele erre comigo. Que eu espero demais também. Essas são coisas boas que Deus criou, mas que foram super desejadas. E só quem aguenta ser super desejado é Deus, gente. Isso demonstra às vezes as nossas rotinas. Que a gente coloca muito a nossa rotina em uma coisa. Nossos hábitos vivem em volta atrás de uma coisa só. E essas coisas se tornam um monstro na nossa vida. Ou seja, uma coisa boa que Deus criou, mas que a gente reduziu e vivenciou só nela. O equilíbrio é vivenciar tudo que Deus criou de uma maneira equilibrada, mas adorando só o Senhor. O que é que Romanos 1 fala? Gente, loucura é trocar o Deus glorioso, dono do universo, pela criação. Todos nós estamos aptos para fazer isso. E aí eu preciso confessar um pecado que para você pode ser besta. Mas para mim, acabava com o meu dia. Minha segunda é meu dia de lazer. É meu dia de descanso. E sabe qual era o que eu esperava? Um dia de satisfação para mim. Pode parecer uma besteira, mas eu tinha que assistir um filme. Para eu me sentir descansado, eu tinha que assistir um filme. E quando minha esposa atrapalhava isso, gente? Brigava com ela. E quando o filme, eu tinha certeza que era para ser bom e era ruim. Frustração. Você pode achar que isso é besteira, mas isso já me deixou insatisfeito muitas vezes. E eu tenho que agradecer a Deus que aconteceu um milagre. Porque eu não mudei de maneira natural. Minha filha nasceu e acabou com a minha segunda-feira, gente. Acabou. Que não tem como assistir filme com menina, não. Nascendo, gritando, chorando. E eu descobri que eu sou feliz sem filme. Descobri e estou mais nem aí. Eu dou graças a Deus que Ele quebrou um ídolo na minha vida. Porque eu fazia era uma liturgia na minha vida. Religiosa. Eu tentava dormir mais um pouquinho na segunda. E já pensava, eu quero tentar assistir um filme para relaxar e tal. Aí, amor, faltou um negócio aqui para comprar dentro de casa. Amor, podia ter dito ontem. Que agora que o moço vai matar o rapaz, o vilão. Então isso mexeu muito comigo, pode ser besteira para você, mas isso atrapalhou meu relacionamento, atrapalhou minha paz. E eu esperava, tinha expectativas de paz, de bem-estar e de me sentir super bem só por causa de uma rotina dessa. Veja, filme é bom e eu saio para assistir com a minha esposa, ainda gosto de fazer isso, mas já não coloco as minhas expectativas nisso. Eu tenho que ficar atento, onde é que talvez eu possa estar transferindo se eu fugir de Deus. Mas isso já me atrapalhou demais. Demais. E eu louvo a Deus pela Liz, que continua me atrapalhando. E eu sou muito feliz por atrapalho dela, porque eu descobri que na bagunça, na falta do sono, na falta da minha rotina, eu descobri felicidade e alegria. Então Deus é muito bom, porque Ele me tirou da minha autonomia e da minha independência. Ele me colocou sobre a dependência dEle. E isso é misericórdia de Deus. Para a gente chegar, Deus, para a gente chegar, gente, no final, só um exemplo que eu escutei de um rapaz também, e também está no livro, que é o seguinte: não adianta só entender tudo isso que a gente está falando aqui que é certo. Foi Descartes que falou que penso, logo existo. Mas, gente, a gente não só aprende intelectualmente, não. A gente tem que mudar os nossos hábitos. Eu botei a Coca-Cola aí porque você já ouviu alguma história de que Coca-Cola tem muito açúcar e faz mal tomar muita Coca-Cola. Aí você fala assim, pastor, já ouvi. Aí você compra a Coca-Cola e bota na sua geladeira. Como é que você vai parar de tomar Coca-Cola? Não vai. Então você precisa entender que você não pode comprar Coca-Cola. Desculpa aí, Coca-Cola, Pepsi também, tá bom? Fanta, Guaraná e os outros aí. Então, a questão, não adianta a gente só entender sobre ídolos. Você tem que entender que é um confronto
aos hábitos. O que é que toma conta do seu coração? Então você tem que entender que não é só entender, mas desviar dessas questões que chamam a sua atenção. Mas duas coisas que a gente ainda vai só trabalhar para encerrar, que são bem importantes. Olha essa frase, idolatria é reducionista, como a gente falou, mas adoração vê o mundo, né, totalidade. Veja que Tim Keller falou, que ele escreve um livro sobre idolatria, né, falsos deuses, meus vícios, meus falsos deuses. Isso que eu falei para vocês, e que tem uma repercussão maior. O maior pesadelo de um viciado em aprovação é a rejeição. Ele vai ficar arrasado se ele for rejeitado. Do viciado em poder, a humilhação. Do viciado em conforto, o sofrimento. Do viciado em controle, a incerteza. Veja que coisa interessante. Se você não tiver colocado sua vida nessas coisas, você pode passar por isso sem perder a sua vida. Você vai sofrer, mas você não vai ficar arrasado. Perder a estabilidade da sua vida, você vai sofrer. Agora o problema é quando a gente coloca a nossa base de vida em uma coisa dessa, a gente perde o nosso chão. Então é como foi falado aqui, você ser aprovado é o que você mais quer. E você é rejeitado por alguém, você perde a sua paz, você chora, você se sente um lixo, se sente a pior pessoa do mundo. E é assim. Muita gente está fazendo terapia para tentar se sentir amado. E claro que existem muitas causas para isso. A gente tem que se achar muito mais forte e achar nossa identidade em Cristo. Ver onde a gente pode encontrar satisfação mais forte. Deus está restaurando todas as coisas, gente. E é claro que a gente precisa fechar isso com Jesus. Mas para fechar com Jesus, a gente tem que levar bem a sério o que o texto de Êxodo fala, tá certo? O texto traz uma parte muito séria. Ele fala que quem devota o seu coração a falsos deuses vai trazer consequências para a sua geração. E isso é muito forte. Sou Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. E você, com certeza, sabe que isso é verdade. Se você veio de uma criação, de um pai, de uma mãe, que talvez valorizou uma coisa muito perniciosa dentro de casa, você sabe que isso mexeu com você. Que isso, de alguma forma, você nem queria, mas você talvez tenha até o mesmo comportamento. E sem querer, você até passou para o seu filho. Mas sabe o que eu gosto, gente? Que esse texto não termina assim, não. Embora a idolatria, se você teve uma educação sexual muito ruim dos seus pais, isso pode ter mexido com você. Teve uma questão de vícios em bebidas, intoxicações, isso pode ter mexido com você. Tem uma questão muito ávida, ambiciosa, isso mexeu com você. Mas o texto, ele é incrível porque ele fala o seguinte: não há mais nada poderoso que a rendição completa a Jesus. Porque quem adora Jesus, sua geração pode chegar até a terceira amaldiçoada. O que é amaldiçoada? É a maladição. A gente vai adicionando os nossos problemas aos outros. Mas o milagre que Jesus faz na nossa vida, gente, mas demonstra o amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Isso aqui é porque Deus está mostrando como é desproporcional. O pecado atinge e abate. A idolatria mexe com as pessoas, mas o amor de Deus, gente, ele renova. Eu estou muito feliz que meu pai está aqui. Meu pai vem de uma família que não teve padrões cristãos, em muitos aspectos. Meu pai foi educado de vários aspectos, seja sexual, religioso, muita coisa. Que é engraçado, meu pai foi presidente das Virgens de Carpina. Ele saía no bloco. Imagina esse homem de noiva, gente. No carnaval de Carpina, comprando as bebidas para fazer a farra. Eu só acredito nisso porque tem foto e me contam. Porque meu pai foi a pessoa que me ensinou sobre Jesus, gente. Ele é meu exemplo de vida. Porque ele, através dele, ele abençoou geração agora. Ele é um excelente avô para Liz. Liz adora estar pertinho dele também. E os ensinamentos dele que me abalou, está abalando também minha filha. E eu espero, em nome de Jesus, que eu possa também repercutir isso para outras gerações. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Isso é o mais importante. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Será que há alguém aqui hoje que ainda
não devotou sua vida inteiramente, integralmente a Jesus Cristo, que pela primeira vez entendeu que não dá para viver de forma parcial, dividida, mas quer entregar sua vida a Jesus Cristo hoje. E se há alguém, eu queria orar por você, eu queria te conhecer, a igreja quer chegar mais perto de você, quer ser também sua família. E se há alguém aqui hoje que quer entregar sua vida a Jesus, dê um sinal levantando sua mão, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, o único Deus, o único Senhor. Há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas quer dizer que Ele é o único Redentor e Salvador da sua vida? Se há alguém, dá um sinal levantando sua mão, a gente quer orar por você. Senão a gente vai orar para que Deus fortaleça o nosso coração e mostre a gente se existem ídolos que precisam ser quebrados. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. E que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor nos liberte, Pai, de qualquer vínculo, Senhor. Qualquer amarra, Senhor, que tem nos distanciado do amor perfeito do Senhor e da única devoção que nós realmente devemos prestar, que é a Ti, Deus. Porque, Deus, todas as outras coisas só funcionarão de maneira equilibrada, saudável, Deus, da maneira que deveria ser, se o Senhor for o Deus poderoso, dono do nosso coração. Deus, nós vamos poder amar a nossa família, vamos poder desfrutar de todas as coisas que o Senhor criou, Deus. Sexo, dinheiro, comida, Deus, trabalho, todas essas coisas, Pai, como criação do Senhor, mas não como aquilo, Deus, que vai trazer a nossa satisfação, Pai. Nós queremos que o Senhor seja a nossa satisfação, Pai, porque a água que o Senhor nos dá, Pai, nos enche e nos faz jorrar para a vida eterna, Deus. Então, Deus, Pai, nos traz esse senso de satisfação, Pai. Nos livra, Pai, desse entendimento falso, se temos agarrado algo, como se fosse a nossa paz, a segurança e o nosso bem-estar. Nós queremos te pedir perdão aqui, por tudo que temos nos enganado, Pai, e temos pecado contra o Senhor, Pai. Temos adulterado nesse relacionamento, porque essa é a palavra que o Senhor usa na Tua palavra, Deus. Que traímos o Senhor todas as vezes que valorizamos outras coisas, outras pessoas mais do que a Ti. Mas queremos ter uma reconciliação contigo, Senhor, e viver um relacionamento pleno e poderoso. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por aquilo que podemos perceber de lição da parte dEle para a nossa vida, para nos ensinar a respeito daquilo que Ele coloca nas nossas mãos, daquilo que Ele coloca na nossa vida. Gostaria de, antes de terminar, dar um testemunho de algo que aconteceu há muitos anos atrás, e quando pastoreava em Ibimirim, a gente tinha uma moto para 4 pessoas, né? Eu, Zila e os 2 meninos pequenos, e a gente andava ali, até que chegou o momento que a gente conseguiu vender a moto e comprar um carrinho. Isso foi mais ou menos em 1993, 94, e a gente conseguiu comprar um carrinho 82, né? E a gente ficou com aquele carrinho vários anos, e fomos pastorear em Garanhuns, e aquele era o nosso carrinho. Eu já contei aqui que, de repente, a gente vinha aqui a Recife, e os meninos comentavam: olha, aquele carro ali é tal marca, né? E aí, um carrão tal, e eu dizia: mas sabe qual é o melhor carro do mundo? O melhor carro do mundo é uma Marajó 82, né? Porque é essa que leva a gente para todo lugar, né? Mas, então, quando foi em 87, então o carro já estava com 15 anos de uso. E aí meu sogro deu-nos um consórcio de um Uno Mille com 30 prestações pagas. Eu vendi aquela Marajó, peguei o dinheiro, dei de lance no consórcio, e de repente a gente passou de um carro com 15 anos para um carro 0 quilômetro, um Uno Mille peladinho, não tinha nada, 2 portas, não? Mas era 0 quilômetro.
mais ou menos uns 2 meses depois de comprado, teve um encontro lá, uma reunião entre os evangélicos de Garanhuns, e foi num restaurante, e eu fui lá, estacionei meu carro, fui para o almoço lá, e quando voltei, eu tinha parado o carro próximo da porta da cozinha, e de fato, acho que eu não notei na hora que peguei o carro, só mais tarde, ao longo do dia, foi que vi. Mas eu entendo que alguém saiu daquela cozinha carregando um latão de lixo, e foi passar entre 2 carros, e desceu um degrau na hora de passar entre 2 carros, e o resultado é que o capô do motor levou um risco, que afundou assim, realmente tirou a tinta, marcou aquele capô, e naquela posição que, se você manda consertar, fica parecendo que aquele carro foi batido de frente, né? O capô pintado, né? Então parece que o carro levou alguma pancada de frente, e de modo que eu nunca mandei consertar aquela marca, até que chegou a hora de vender o carro mesmo, e a gente passou adiante. E o que eu entendi de Deus é que eu estava valorizando tanto aquele carrinho novo, bonitinho, 0 quilômetro, e aí Deus vem e diz: não é aí que está o que há de valor. E parece que Deus faz de propósito, para a gente aprender, extrair lições, né, para a nossa vida, que não é nem o camelo BMW, como disse o pastor Tiago, nem o Uno Mille peladinho, mas que a nossa alegria está no Deus que criou todas as coisas, e que coloca todas as coisas que nós temos, que nós somos, vem dele, e é a ele que devemos todo louvor, toda honra e toda glória. À medida que Tiago estava falando, eu lembrei desse fato e quis compartilhar com os irmãos, de como Deus tem sempre algo de melhor na nossa vida. E escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer que ele tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Talvez não aquelas bênçãos materiais que a gente às vezes supervaloriza e idolatra, mas ele tem derramado toda sorte de bênçãos espirituais, celestiais na nossa vida.